Então, boa tarde, galera. Sejam todos e todas bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula de ciências. Hoje a aula está bacana, a gente vai descobrir aí o porquê qual é a relação entre as células e o coronavírus, ou todos os outros vírus, né? Então, prestem bastante atenção, tá? E qualquer dúvida, a não ser quando estiver passando o filme, pode abrir o microfone e perguntar, tá bom? Vou apresentar minha tela. Os cachorros estão latindo hoje. Eu acho que tem que ser essa aqui. Na guia do Chrome. Não, peraí, acho que vou ter que fazer assim, ó. Estão vendo a tela, galera? Sim. Então, tá bom. Vamos lá, vamos tocar aqui, ó. A nossa aula de hoje, a nossa sequência está chegando ao fim, nós temos a aula de hoje e a aula de amanhã. Deixa eu só fechar o meu WhatsApp aqui. Para a gente concluir essa sequência, né? E aí já lembro vocês que quem não fez as atividades anteriores tem que realizar. Eu recebi poucas atividades a semana passada, tá? Foram as observações. As aulas já estão lá no nosso canal. Revisitem essas aulas, vejam lá, parem os vídeos, desenhem, façam as atividades de vocês e enviem, tá bom? A habilidade, a gente já tá careca de saber, né, e eu fico muito feliz porque a gente conseguiu passar por toda essa sequência e atingir plenamente essa habilidade, né? Então, eu espero que tenham gostado da sequência e espero que gostem da aula de hoje e de amanhã também, tá? Então, vem aquela pergunta, né, o que tem a ver a nossa célula com o nosso coronavírus, ou todos os vírus, ou o coronavírus com a célula, né? A nossa atividade de hoje é a atividade 5, o nome da nossa aula é Invadindo a Cidade, e eu tenho duas imagens aqui. O que será que essas duas imagens, elas representam, elas estão ligadas com o tema da nossa aula? Alguém pode abrir o microfone e tentar falar para mim, sem ter medo? Covid, legal, o que mais? Quem gostaria de falar? Bom, então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho sobre a nossa aula, né? O que a gente vai ver na aula de hoje? Como os vírus entram no organismo, os vírus são seres vivos, como o coronavírus entra nas células e se reproduz. Agora eu faço uma pergunta, eu gostaria que todos abrissem e respondessem para mim, tá? Quem está aí na aula. O que vocês acham? Os vírus, eles são seres vivos? Sim ou não? Eu acho que eles são. Acho que sim. Eu acho que sim. Legal. Porque eles possuem células, eu acho. Células, legal. Alguém acha que não? Ninguém se manifestou, então acho que todos acham que sim. Beleza, vamos tentar entender um pouco, então, sobre essa questão dos vírus, né? Agora, galera, que vem a parte aí que eu vou tentar passar para vocês. Esse filme, ele chama Osmose Jones. Ele é um filme antigo, mas é um filme muito legal, tá? Ele tem uma parte que ele é filme, ele vai passando assim, às vezes é filme, às vezes é parte de desenho, né? E ele mostra pra gente
o que acontece, assim, a ideia do filme é assim, ele mostra para a gente o que acontece quando um micro-organismo, ele entra dentro do nosso corpo, tá? Então, existem vários elementos dentro do nosso corpo, e ele, deixa eu parar aqui para ver quem que entrou agora, para eu poder autorizar. Vitória. Então, como eu estava falando, vou achar o vídeo aqui. Ele mostra esses elementos e ele vai fazendo algumas comparações muito bacanas, né? Por exemplo, ele coloca o nosso corpo, nosso organismo, como se fosse uma cidade, né? Então, o Frank é o principal personagem do filme, né? Que é o adulto do filme. E então tem a cidade do Frank, que é o corpo, que é o organismo do Frank. Nós já sabemos, nós vimos nas aulas passadas como que o organismo ele se forma a partir da célula, né? E esse filme ele vai trazendo então para a gente algumas ideias muito interessantes, principalmente a ideia de um dos sistemas do nosso corpo, que é o sistema imunológico, né? Então a gente tem no nosso corpo um sistema composto por células, né? Logicamente, e que são células de defesa. Essas células, o que elas fazem? Elas vão combater qualquer coisa que entre no nosso organismo, desde uma bactéria, um vírus, ou até mesmo um pólen, uma poeira que entra dentro do nosso nariz. Se for estranho, assim, para o nosso organismo, os nossos soldados, que são as células brancas, né, os glóbulos brancos, eles vão tentar combater, né? Se o nosso organismo tiver legal, tiver com a imunidade boa, nós não vamos sofrer nada, né? Eles vão combater e beleza. Agora, se a gente tiver com a imunidade baixa, o que acontece? A gente vai ficar doente, pega aí uma doença, né? Essa é a ideia do filme, a ideia de todo o nosso trabalho que nós estamos fazendo. Então, eu só vou descompartilhar, porque vou tentar compartilhar de uma outra forma para vocês. Deixa eu ver como que a gente vai fazer. Então, lá, como as células são atacadas pelos vírus? Tem um desenho aí, né? Então, é uma informação, é uma afirmação, na verdade. As células, elas são atacadas pelos vírus. Tá? Então, deixa eu só passar para vocês. Vocês colocaram lá, né? Ninguém falou que o vírus não é um ser vivo, mas, na verdade, galera, os vírus, eles não são seres vivos, tá? Porque nós já estudamos que para ser um ser vivo, o ser ele precisa ter algumas características, né? E o vírus não tem essas características. A única coisa que o vírus tem, que um ser vivo tem, é um negocinho dentro dele, um negócio, né, eu falo negócio, mas é uma estrutura dentro dele, né? Que nós chamamos de DNA. Nós já falamos, acho que nós já falamos também, que são as informações genéticas, né? Então, ele possui essa estrutura dentro dele justamente para isso, para que ele possa invadir uma célula e colocar esse DNA dentro do núcleo da célula para se reproduzir. Então, ele não é um ser vivo, mas ele precisa de um ser vivo para poder se multiplicar e causar os males que ele causa aí quando causam doenças, né? No caso da Covid-19, né? O coronavírus que vem causando. Então, esse processo, então, de infecção, né, acontece dessa forma. Então, aí o desenho mostra para a gente a foto de uma célula, que a gente já viu algumas estruturas, né, o núcleo, principalmente lá dentro, né, ó, o núcleo bem quase no centro da célula, não necessariamente no centro, né, e agora nós vamos fazer a leitura bem rapidinha, para vocês entenderem como funciona mesmo essa questão do vírus entrar dentro da célula. Então, até entrar aqui o texto, algumas informações importantes para vocês, né? Primeiro, o vírus não é um ser vivo, de acordo com os cientistas, né? Porque para ser vivo, ele precisa ter algumas características, e não tem. Ele só tem o DNA, né, dele, que ele vai passar para células, né, para poder se reproduzir. Segunda informação, ele precisa de um ser vivo para se reproduzir.
né? Ele não é ser vivo, mas ele precisa de um ser vivo. Então, esse ser vivo pode ser nós, humanos, pode ser animais, pode ser bactérias, pode ser plantas, né? Então, tudo que tem célula, o vírus pode atacar, para poder se reproduzir e causar doenças, né? Então, essas duas informações são importantíssimas para vocês, né? E aí já dá mais ou menos para a gente entender qual é a relação do vírus, né, com as células. Do coronavírus, que nós estamos vendo aí atacar tanta gente, né, com as células dessas pessoas, né? Vou prestando bastante atenção, porque depois vocês vão responder para mim, tá? Então, fala assim, ó, a reprodução dos vírus, né? Já vou adiantar aqui um pouquinho. Os vírus reproduzem-se em um processo denominado de replicação, que ocorre em 6 etapas básicas, tá? Eu vou aumentar um pouquinho aqui, para a gente tentar enxergar maior. A primeira etapa é chamada de adsorção. Olha só que nome estranho. O que significa adsorção? Essa etapa significa quando o vírus ele se aproxima da célula. Então, ele passa por todo o sistema imunológico, o sistema imunológico não consegue combatê-lo, e aí ele se aproxima da célula que ele infecta, né? Vamos pensar no coronavírus, ele infecta as células do sistema respiratório, né? Então, ele entrou no nosso organismo, não conseguiu ser combatido pelo nosso sistema imunológico, ele vai, então, procurar uma célula para poder se reproduzir, né? Então, ele vai chegando próximo a essa célula. Então, esse processo, essa primeira etapa é chamada de adsorção, tá? Depois vem a penetração, ou seja, o momento onde ele entra dentro da célula. Olha só, vamos voltar aqui no desenho, né? Ele está entrando dentro da célula. Lembra que nós falamos que a célula tem uma membrana plasmática, que é aquele muro, entre aspas, que ajuda com a nossa pele, né? Ele ajuda a fazer essa troca do que é de fora, de dentro da célula, né? E evitar também micro-organismos atacarem as células. Então, é por aí que os vírus, que vai acontecer essa questão da penetração. Ele vai se aproximar, primeiro ele vai se aproximar, que é a absorção, né? E aí vai acontecer a penetração, ou seja, ele vai entrar dentro dessa célula, tá? Através da membrana. Aí acontece um negocinho chamado desnudamento. Quando ele está aqui dentro, essa parte aqui, ó, passando o cursor, tá? O que vai acontecer? O vírus, ele é feito do material genético da DNA e uma cápsula, tá, de proteína. Essa cápsula, ela é derretida aqui dentro. Isso é o desnudamento, tá? Então, ele derrete essa cápsula e, automaticamente, o DNA, ele é eliminado ou para fora do corpo dele, aqui para fora da célula, no citoplasma, que é nessa parte aqui, ou ele vai diretamente para o núcleo, tá? Se ele for para o citoplasma vai direcioná-lo para o núcleo aqui, mas a intenção é ir para o núcleo, porque o núcleo da célula, nós já conversamos também, né, é a parte que comanda toda a célula, né. Então, o que vai acontecer? Aí vem a parte da síntese viral. Nesse momento, o material genético do vírus afeta a atividade da célula, que passa a produzir as proteínas necessárias para a criação de novos vírus. Então, depois do desnudamento, né, quando o DNA ele entra no núcleo, ele vai começar a comandar essa célula. Ele vai falar assim, ó, eu sou o vírus, eu que vou mandar agora aqui, né? Começa a produção de novos vírus. Aí a célula para, né? E começa então, através do DNA, a produzir novos vírus. E vai produzindo, né? Que é essa etapa 5, montagem e maturação. Quando os vírus estiverem todos prontos, essa célula que ela vai explodir, ela vai estourar, e aí acontece a etapa 6, que é a liberação, tá? Saem novos vírus e vão infectando célula por célula. Entrando numa célula, acontece a mesma coisa, e vai entrando. Se o organismo não der conta através do sistema imunológico, a pessoa fica doente, né? Aí, se o organismo der conta, vamos pensar num resfriado, numa gripe, né? Que a gripe causada por um vírus qualquer.
para o vírus influenza. Se a gente está com o nosso organismo legal, né, no sistema imunológico, esse vírus ele vai entrar, né, e o nosso organismo vai mandar lá as células brancas, vai combater esse vírus, sem antes ele entrar numa célula, né, e aí a gente vai ficar imune a esse vírus, porque ele vai gerar vai produzir uma substância que vai deixar no sangue, essa substância ela vai reconhecer novos vírus, dependendo do tipo de vírus que entrar no nosso corpo, né? Foi o que depois vocês vão assistir lá, se vocês conseguiram assistir o filme, o vídeo, né? No finalzinho, o osmose, ele traz o DNA do vírus, né, para poder ser replicado e o organismo reconhecer depois, ficar imune, né? Mas olha só, então vamos recapitular tudo que nós falamos. Como que acontece a reprodução desse vírus? Primeiro, o vírus não é vivo, o vírus ele precisa de uma célula, precisa de um ser vivo para poder se reproduzir, causar mal, né? Causar doenças. E nesse ser vivo ele precisa das células dele, tá? Então, quando ele entra no organismo, se ele não for combatido pelos glóbulos brancos, que são soldados, ele vai começar, então, a atacar as células. Quando ele chega próximo da célula, é o primeiro passo, que é a dissorção. Depois, ele entra dentro da célula, que é a penetração. Depois, o desnudamento é que derrete toda a estrutura dele, né? E libera o DNA. Aí, a síntese viral, esse DNA está dentro do núcleo e começa a produzir novos vírus. Depois que esses vírus ficam maturados, ou seja, eles estão prontos, a célula explode e acontece a liberação desses vírus aí para o corpo, né, o organismo, e aí, se o organismo não der conta, não formatando, a pessoa vai ficando doente. Alguém tem alguma dúvida? Deu para entender? Deu para entender, galera? Eu entendi. Beleza. Se alguém não entendeu, pode dar um toque aí, tá bom? A gente explica novamente. Mas eu vou continuando aqui, então. Tudo que eu falei agora está nesse vídeo, que eu acho que também não vai rodar para vocês. Eu tenho que fazer o mesmo processo. Mas vamos ver se eu consigo. Vou voltar nele aqui. Deixa eu descompartilhar. Tá terminando, tá, galera? Deixa eu descompartilhar a minha tela com vocês dessa forma e compartilhar desta. E agora eu preciso mostrar. Eu acho que não vai dar certo. Eu vou tentar passar, tá? Mas não vai sair o som. Tá bom? Vou tentar passar. Mas não vai sair o som. Eu acredito que não sai o som. Mas não tem problema. Eita. Vamos aqui mesmo. Paciência, vamos lá. Só vamos fazendo a leitura, ó. É só quando ele entra aí na célula. Injeta um DNA lá, tá vendo? Entrando.
Patógeno significa vírus, tá? Bem rapidinho. E aqui, para a gente terminar a nossa aula, eu trouxe como, para fechar assim, né, como que o novo coronavírus ele se reproduz. E tudo aquilo que nós falamos, tá, eu trouxe a questão do coronavírus. Então, é o mesmo processo, né, aqui está o coronavírus e aqui uma célula, né, ele vai se aproximando, aquela etapa da dissorção, né, aí ele vai penetrar, ele vai entrar dentro da célula, tá, aqui ele vai se derreter e o material genético dele, ó, que é o DNA que está aqui no meio, né, vai entrar na célula, vai se multiplicar, replicar, né, vai começar a fazer novos vírus, até que essa célula, ela estoura, ela se rompe, né, e produzem novos vírus, ó. Aqui fala que cada vírus pode criar entre 10 mil e 100 mil cópias dele mesmo numa célula. É muita coisa, né? Por isso que é importante, galera, né, a gente se cuidar, não só agora nessa questão do coronavírus aí, mas, né, toda doença, né, é causada mais ou menos nesse sentido. Se for viral, esse é o processo, tá? Se o nosso organismo não tiver com imunidade boa, a gente acaba adoecendo, e adoecendo feio. Bom, agora eu queria que pelo menos um ou dois, ou quem quiser, né, tente falar para mim, sem medo de errar, qual é a relação entre a célula e o coronavírus? Ou a célula e os vírus? Quem gostaria de falar? Vamos ver. Sem medo de errar. Pelo coronavírus, ele ser um vírus que acaba transmitindo doenças, uma doença, e as células têm as células boas e as ruins que tem no nosso corpo, ele acaba entrando nas células boas e acaba deixando elas ruins? Tipo isso? Isso mesmo. Quem está falando, Ana? Isso. Então, bem isso, essa é a relação. Pegando o gancho que a Ana está falando, a relação, na verdade, é a questão do coronavírus não ser vivo e precisar do quê? Da célula viva do nosso organismo, né, para poder se multiplicar. Essa é a grande relação, né? E voltando a falar na questão do coronavírus, por que a pessoa, às vezes, ela passa pela doença pelo coronavírus e não tem nenhum sintoma, fala assintomáticos, né? O vírus entrou no meu organismo e eu não tive sintomas, aí eu vou lá, faço o teste, deu positivo, significa que eu já tive a doença, mas não tive nenhum sintomas, porque o meu sistema imunológico combateu esse vírus antes dele chegar nas células que iriam prejudicar. E por que uma pessoa que é afetada, né, infectada pelo coronavírus, chega até ficar entubada dias e até meses lá, né? Por quê? Porque o seu organismo não estava com o sistema imunológico bom, assim vamos falar, né? Bem ativado, e o coronavírus ele foi afetando as células, foi se produzindo, foi afetando uma a uma, tomou o corpo, né, tomou o sistema respiratório todo da pessoa, né, e como ele é um vírus muito forte, a pessoa precisou ficar, então, internada vários dias, e, infelizmente, a gente sabe que tem pessoas que vieram a óbitos, né, ou faleceram, e pessoas que não aguentaram, né, assim também como tem pessoas que são infectadas por outros vírus, ou até mesmo por bactérias, e tem outras doenças e também não aguentam, né? Mas a gente sabe que esse vírus é um vírus bem danado mesmo, né? Um vírus bem complicado, vai ficar para a história aí. Vocês estão acompanhando toda essa questão, né? Uma vez que nós estamos até mesmo afastados da escola para que não aconteça a proliferação, né? E se fala, assim, na questão dos idosos, né, de ser mais frágeis, realmente, mais frágeis, né? Quanto mais idosa a pessoa for, mais fragilidade ela terá. Mas o sistema imunológico da pessoa, né, é frágil.
mas a gente, os estudos, né, têm apontado que as crianças sofrem também, os adolescentes, os jovens, né, as pessoas que não são tão idosas, os adultos, também, né, principalmente quem tem aquela questão das comorbidades ou alguma outra doença, né, no caso, né, vamos colocar assim, bronquite, ou doenças que são, né, doenças do coração, pressão alta, essas pessoas, elas podem vir a sofrer sim, se forem infectadas, como também não, né, é uma questão de organismo, e como eu falei, a questão do sistema imunológico, mas essa é a relação, galera, tá? Todo vírus, né, eles não são seres vivos, e eles precisam de um ser vivo para poder se reproduzir e causar um mal a eles, né? Como eu disse, não precisa ser uma pessoa, pode ser um animal, uma planta, né? Até mesmo uma bactéria. Então, eles precisam entrar no organismo e precisam correr atrás de uma célula para poder se reproduzir, tá? Então, para a gente fechar, né, e fazer toda essa questão aí da conscientização, peguei alguns bonequinhos avatares meus aí, né? Então, se precisar sair, lógico, vamos sair com muita responsabilidade, usando máscaras, né? Vamos desinfetar sempre as nossas mãos, desinfetar os lugares da nossa casa, se chegar alguém, né? Se precisar desinfetar, né? Vamos desinfetar, se não for o caso também não. Saiu, né, de casa, tocou em algum lugar, já comentei com vocês, cuidado para não pôr a mão nas coisas, né, nos alimentos, vai no mercado com pai e mãe, ou em lojas, né, não é porque, olha, galera, não é porque o comércio está aberto que a gente tem que abusar, não, tá, shopping aberto, fique em casa, tá, é uma dica, tá bom? As pessoas, elas não têm consciência do que realmente está acontecendo, né, então, pôs a mão em alguma coisa, já lava, já desinfeta, né? Coloquei que lave as mãos, depois use o álcool gel. Se for sair, né, mantenha a distância de um metro e meio, em filas. Eu coloquei a questão da alimentação aqui, porque a nossa imunidade, ela se mantém forte através da alimentação e da hidratação, né? Então, tomar muita água e se alimentar, não é se alimentar assim, vamos alimentar de coisas boas, não sei o quê. Se alimentar bem, né? O que é se alimentar bem? É não comer nem muito e nem pouco, o ideal para o seu organismo, né? Então, estar sempre se alimentando. Eu coloquei aí, ó, eu meditando, né, porque também a gente tem a saúde psicológica, né, nós estamos longe já da escola, é importante nós estarmos juntos, né, por mais terror que seja um pouco a sala de aula, né, é um terrorzinho gostoso, a gente está junto, a gente conversa, a gente vê pessoas, né, como a gente está isolado, a gente está com as nossas famílias, isso não é possível, e às vezes a gente fica chateado, às vezes a gente acorda triste, mas a gente tem que, né, refletir, parar, pensar em coisas boas, fechar os olhos, colocar uma música gostosa, pensar, né, brincar com o seu bichinho de estimação, para que a nossa mente também não fique cansada e fique doente, né, porque senão a gente fica pensando coisa ruim e acaba adoecendo por conta desses pensamentos, né, então, relaxar e meditar, se tranquilizar, não ficar nervoso, é também uma dica importante para passar essa fase, né? Fazer exercícios, tá bom? Isso é importante, se mexer, se locomover, andar para lá e para cá, dançar, se quem gosta de dançar, cantar, quem gosta de cantar, né? E principalmente, galera, ficar em casa, sair somente se for necessário, tá? Se for preciso de um médico, né, não sei quais são as condições de cada um de vocês, mas fique em casa, tá bom? Essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham curtido. Como eu disse, amanhã é a nossa última aula dessa sequência, aí vem uma nova sequência, tá? Eu vou mostrar para vocês a atividade, então, que tem que ser feita. Então, lembrando que quem não entregou a atividade da semana passada, que eram os registros daquilo que nós vimos no microscópio, né, tem que fazer, tá bom?
assista um vídeo que já está lá no canal, vai parando e vai desenhando, né, da melhor forma possível, se vocês conseguirem, e entregue a atividade para o professor, tá? Está aberta ainda, apesar, né, de chegar com atraso, mas eu vou aceitar. Mas a atividade de hoje é a atividade 4, invadindo a cidade. Então, o que vocês vão fazer? Após assistir a aula com o professor, responde seu caderno a nossa grande dúvida, observando a figura abaixo, que é essa aqui, que sempre aparece na nossa aula, né? E responder qual é a relação entre os vírus e as células. É isso que eu quero que vocês respondam no caderno mesmo, tira uma foto e posta aqui para mim, tá bom? Tem gente que já entregou, acho aqui, ó, tá? Aqui embaixo está o texto que nós lemos, tá? E aqui embaixo tá as cenas, o videozinho que eu passei que eu fui cortando algumas cenas do filme para vocês assistirem, tá? E no mural tem o filme inteiro, ó, tá vendo? Aí eu coloquei o filme inteiro, só como eu falei para vocês, se eu clico ele aqui, ele vai pedir para baixar, ó. Tá vendo? Aí eu faço download aqui e ele desce para o meu computador, tá? Porque ele é muito, o arquivo ele é grande, é um filme, né, na verdade. Tá bom? Deixa eu voltar com vocês. Voltei. Estão me vendo aí? Sim. Então, tá bom, hoje a aula rendeu, hein? Foi bastante tempo. Galera, se ficou alguma dúvida, pergunte. Se não ficou, um abraço, um grande beijo, façam as tarefas, tá bom? E eu estou à disposição no Whats e aqui pelo nosso Google Sala de Aula, tá bom? Quem não deixou seu nome no chat, deixa o nome lá registrado e já pode sair. Um grande abraço e se cuidem. Não deixem os vírus atacar as células de vocês. Tá bom? Tchau, professor. Tchau, amigo. Amiga, né?